Nós estamos vendo aqui, nesses dias, a igreja antiga. E a igreja antiga, ela se estende desde o século I, que é chamado de igreja, no século I é chamado de igreja primitiva, ou igreja apostólica, porque é o período de vida dos apóstolos do século I. Então a igreja antiga abrange a igreja primitiva, e ela se estende, de acordo com alguns historiadores, até a queda de Roma em 476, ou até a subida de Leão Magno, ou melhor, de Gregório Magno ao trono de Roma, ao trono pontifício em 590. Então, nós estamos tentando ver mais ou menos esse período aí, a igreja antiga, porque a história da igreja abrange toda a Idade Média, 1000 anos ali, reforma, o período posterior à reforma, puritanismo, pietismo e a igreja moderna, todo esse período é muita coisa, não dá para falar sobre tudo. Mesmo aqui estamos sendo seletivos. Então, estamos estudando só a igreja antiga nesse nosso encontro aqui. Talvez um dia possa haver um encontro sobre história da igreja na reforma, história da reforma, ou história da igreja medieval. Mas estamos olhando pontos específicos da igreja antiga, que vai até o finalzinho do 6º século, 5º século, por aí. Ok? Sobre aprofundamento nesses estudos, há um livro que pode ajudar bastante, chamado O Cristianismo através dos séculos, da editora Vida Nova, O Cristianismo através dos séculos, ou Uma História Ilustrada do Cristianismo, 10 volumes, são 10 volumes que trazem informações muito ricas sobre a história da igreja. Então quem quiser estudar mais, pode procurar, pode adquirir esses livros e ler esses livros, aprender bastante. E também ajuda muito você ter um atlas histórico, para você situar os locais. Às vezes fala, tal pessoa viveu na Bitínia. Mas onde é isso? Onde é a Bitínia? Então você tendo um atlas histórico, você vai descobrir esses lugares. E tem um atlas histórico da editora Vida Nova, colorido, muito bem feito. Você pode adquirir também. Com esse material você vai poder aprender bastante sobre história eclesiástica, ok? Para começar, esse material é excelente. Você aprender um pouquinho aí de história eclesiástica. Muito bem. Aqui então nós temos agora as perseguições no século III. Vejam bem, as perseguições vão até o comecinho do século IV. Ok? O Império Romano parou de perseguir os cristãos no ano 311. Em 311 não havia mais perseguição por parte do Império. E aí em 313 isso foi confirmado pelo o Edito de Milão, por Constantino. Mas já no comecinho do IV século as perseguições acabaram. Por isso nós estamos vendo aqui perseguições no século I, daquela natureza que falamos, com Nero, Domiciano, os judeus, em primeiro lugar. Depois no século II, especialmente lá com os imperadores que nós vimos, né, Trajano e Marco Aurélio. E no século III esses 3 imperadores se destacaram. Sétimo Severo, foi um período também de intensa perseguição sob Sétimo Severo. Décio, e aqui com Décio, o que é curioso é o seguinte, é que aquela política de perseguição de Trajano, ela sofre também com ele aí uma mudança, uma alteração, porque Décio, ele começa procurar os cristãos. Porque Décio queria restaurar o Império Antigo. Os imperadores desse período aqui, do III século, eles têm a seguinte ideia, olha, o Império Romano era glorioso. Um império grandioso como nunca visto. Mas ele não é mais assim. Por que não é mais assim? Bem,
diversos fatores faziam com que o Império Romano não fosse mais tão glorioso como tinha sido outrora. Mas esses homens diziam, bom, então, tudo que é novo, tudo que tem agora, que antes, na época da glória, não tinha, tem que ser extirpado. Uma das coisas é esse negócio de cristianismo. Na época de glória do Império Romano, na época gloriosa do Império Romano, não existia cristianismo. Então o cristianismo, sem dúvida nenhuma, é uma das causas desse declínio. Outra coisa, o cristianismo desestimula o exército. Ora, o Império Romano era uma máquina de guerra. O exército romano era imbatível. Era muito difícil você se aproximar de um lugar guardado por um soldado romano. Um soldado romano, se fosse demarcado para ele cuidar desse púlpito aqui, ele aqui com suas armas e com sua lança era capaz de guardar essa área toda aqui lutando contra 10, 20 homens. Ele tinha um treinamento extraordinário. No campo de treinamento, na área de treino do soldado romano, só não tinha sangue, e olhe lá. Porque eles treinavam com armas de madeira, espadas de madeira, escudos de madeira, 2 vezes mais pesados do que as armas de verdade. E treinavam ali com uma rigidez terrível. E quando iam para o campo de batalha, imaginem, depois de ter treinado com uma espada 2, 3 vezes mais pesada. Imagina que eles não faziam com a espada de verdade, na mão deles. Então, eles tinham uma habilidade extraordinária. Eles eram organizados. Eles foram o segredo da expansão e da vitória de Roma. Muito organizados, uma disciplina invejável, e conquistavam qualquer coisa. Ninguém resistia ao Império Romano com seu exército. Eles tinham técnicas, táticas de luta, de batalha. Os bárbaros, além do reino do Danúbio, quando iam lutar com os romanos, iam tudo correndo com pedra, pau, tacando pedra. Isso aí, né? Aquela briga de torcida, né? Era isso. Os ataques dos bárbaros era briga de torcida, né? Vinha lá correndo com pedrada, com pedaço de pau, gritando, querendo morder. Querem bicho, né? Os romanos não. Os romanos se alinhavam, né? Se dispunham de tal forma que criavam uma couraça de escudos ao redor e marchavam organizadamente, né? E destruíam tudo. Ninguém conseguia resistir, né? Então o exército era o segredo, né? Agora, tinha uma coisa: o soldado tinha que realizar alguns sacrifícios. Alguns soldados se converteram. E aí eles diziam, olha, nós não vamos fazer isso. Pronto. O imperador olhava e falava, está vendo, o cristianismo está acabando com o nosso exército. Esses homens não podem mais servir a pátria. Nós não podemos ter homens assim que não se dispõem a fazer o que nós mandamos. Nós mandamos fazer alguma coisa, eles não fazem. Ou seja, essa praga cristã está acabando com todas as coisas que tornaram o nosso império um império grandioso. E por causa disso, então, essa grande indisposição contra o cristianismo por parte dos imperadores. Décio, então, tendo problemas inclusive com o exército, Décio, ele estabelece uma obrigação imposta sobre cada cidadão romano. E qual era? Uma vez por ano, o cidadão romano deveria sacrificar ao imperador. Todos. E quando sacrificasse, você ganhava um documento. Esse documento aqui. Esse aqui. Opa, vamos melhorar aqui. Mas voltou? Voltou onde estava lá atrás. Pensei que ia aparecer o libellum, ou libellus. Não sei como é que fala. Vamos correndo aí. Aí, o libellum era um certificado. Certifico para os devidos fins, né, que fulano
veio aqui com sua família e ofereceu incenso aos deuses, e sacrificou aos deuses, e declarou aqui que tem feito isso constantemente, saía com certificado. Era uma prova de paganismo, era o seu documento provando que você era pagão. Então, se alguém dissesse assim, ó, aquele lá é cristão, e alguém fosse lá te prender, você pegava o documento, ó, aqui, ó, sabe ler? Aqui, ó, certificado de paganismo, reconhecido, com reconhecimento de firma e tudo, não tem a minha prova aqui, de que eu sou pagão, não tem que duvidar, está aqui a prova documental. Agora, o que você acha que alguns cristãos fizeram? O que você acha que alguns cristãos fizeram? Alguns cristãos meio brasileiros, assim, vocês acham? Falsificaram, lógico. Pegaram lá, vamos fazer um certificado pirata. Foram lá, tiraram uma xerox colorida, tal, aquela coisa, né? Falsificaram a assinatura lá, deram um jeitinho e pronto, tem aqui o certificado, aqui chegava alguém, você é cristão? Mostrava aqui, ó, tá aqui meu certificado, não sou não. Então você sacrificou? Ó, você sabe ler? Tá aqui, ó. Lê aí, tá vendo? É meu, tá? Pronto. E aí se livrava então do martírio, mas muitos não faziam isso. Muitos não faziam esse tipo de coisa. E eram então entregues à morte, porque se negavam a sacrificar e a obter então esse certificado de paganismo. Agora, o Império de Décio durou pouquinho tempo, veja, 249 até 251 só. Foi curto. A perseguição foi muito intensa, foi muito severa, mas foi curta. A pior de todas e a última foi essa aqui de Diocleciano. A perseguição sobre Diocleciano foi a tormenta final e a pior de todas também. Diocleciano, nos seus dias, uma das coisas que ele mandava fazer era queimar as escrituras dos cristãos. Então veja bem como começam a surgir problemas aqui agora. Os cristãos são abordados, eles são torturados. Diocleciano não quer a princípio matá-los. Diocleciano quer fazer com que eles abandonem a fé, porque já aprendemos que o sangue dos mártires é semente. Então Diocleciano faz o quê? Começa a queimar Bíblias, as escrituras dos cristãos, começa a torturá-los, começa a prender os líderes cristãos também. Ele prende os líderes para tentar fazer com que a igreja fique perdida. Imagine uma igreja sem pastores, sem líderes nenhuns, essa igreja enfraquece, desanima. Diocleciano sabe disso, faz isso, e começa a surgir um problema na igreja, um problema bom. É interessante ver como Deus faz as coisas, porque olha só o que acontece. Eu tenho que entregar os livros para serem queimados. A pergunta que surge é a seguinte: quais livros são os livros realmente cristãos? Eu tenho que saber, para saber por quais deles vale a pena eu sofrer. Se alguém pedisse para você, ó, me dá aqui 2 Macabeus para eu queimar, você dá? Senão eu te mato. Me dá aqui o livro de Judite para eu queimar, senão eu te mato, você dá? Você dá. Judite? Leva. Macabeus? Leva os dois. Tudo bem. Agora, me dá aqui Romanos para eu queimar. Romanos não vou dar. Não, Romanos não, fora, Romanos não vou dar. Ou seja, a igreja começa a se preocupar com o quê? Com o cânon do Novo Testamento. Quais são os livros canônicos? Quais são os livros inspirados por Deus? Quais são os livros que Deus entregou ao seu povo? Eu tenho que saber para poder saber o que eu devo proteger com a minha vida.
Eu vou proteger qualquer livro com a minha vida? Não tem só livros de Paulo aqui. Há outros evangelhos rodando por aí. Há outros livros escritos por cristãos rodando por aí. Por qual deles vale a pena eu morrer? Qual deles? Eu tenho que saber. Então vejam, nessa época começa a surgir a preocupação com qual é o livro, ou quais são os livros que farão parte do Novo Testamento. O que eles fizeram? Reuniram ali? Não reuniram. Foi havendo um consenso lento que se prolongou até mais ou menos metade do quinto século. E no quinto século, os livros considerados canônicos, os livros inspirados por Deus, nessa época, no quinto século, já havia um consenso completo de que eram esses 27 que nós temos no Novo Testamento. Foi um processo lento que começou aqui. A reflexão sobre quais são os livros canônicos começou aqui por causa da perseguição de Diocleciano. Eu tenho que saber quais são. Agora, havia aquelas pessoas que diziam assim, não, esse livro aqui, independentemente de haver um consenso ou não, eu creio que Romanos é de Deus, eu não vou entregar. Então não entregava e pagava com a vida. Agora, ou era torturado e mais tarde morria em virtude das torturas. Por exemplo, Orígenes de Alexandria, o pai dele morreu martirizado nessa época. O pai dele morreu. Ele só não morreu, ele era jovem, ele tinha 19 anos, ele só não morreu junto com o pai porque ele ia se entregar para ser morto. A mãe dele escondeu a roupa dele. Aí ele não podia sair na rua nu. Não, martirizado eu vou lá fora, né? Mas não dá para ir, né? Para ser martirizado eu vou, para ficar passando vergonha não, né? E aí ele não saiu lá fora porque não tinha roupa para ir. Aí sobreviveu, não foi morto, mas ao tempo de Diocleciano ainda, ele foi terrivelmente torturado e morreu depois, anos depois, em virtude dessas torturas. Agora, vejam, algumas pessoas não tinham essa disposição de Orígenes de Alexandria. Algumas pessoas não aguentavam a perseguição, as ameaças. Nós estamos aqui, sentados aqui hoje, num lugar gostoso, todo mundo alegre, liberdade, não tem soldado lá fora, não tem ameaça nenhuma, tem um ventilador gostoso aí, nós acabamos de tomar Coca-Cola com bolo, é uma maravilha aqui. Agora, imaginem uma situação em que a sua vida e da sua família está em perigo. Muitos de nós talvez não conseguissem resistir a essas ameaças. E muitos naquela época não resistiram a essas ameaças. E faziam o que então? Me dá aqui o livro. O que eles faziam? Entregavam. Quando eles entregavam o livro, a igreja olhava para eles e dava um nome para eles. Qual era o nome? Os traditore. O que é traditore? Os que entregam. Os que entregam, os que fazem a tradição, né? Esses que entregam são os traditores. É aí que tem a palavra traidores, né? O traidor é alguém que entregou, não é assim? O traidor não é alguém que entregou? Judas é um traidor por quê? Porque entregou Jesus. Joaquim Silvério dos Reis, é isso, né? Joaquim Silvério entregou Tiradentes, é um traditore, é um traidor, né? Então, nós temos aí então a figura dos traditores. Quem eram os traditores? Eram aqueles que tinham entregado os livros para serem queimados. Surge então um problema na igreja agora. Por quê? Porque a perseguição acabou no ano 305. Os traditores estavam vivos? Estavam ou não estavam? Estavam. Quando a perseguição acabou, o que eles fizeram? O que vocês acham? Voltaram para a igreja. Oi, pessoal. Paz do Senhor. Um ali sem perna, outro ali sem orelha, outro ali mancando, aleijado, outro ali morrendo, né, arrancaram a língua. E eles inteirinhos, gorduchinho, rosadinho. Oi, pessoal. Precisa de oração aí? O que vocês querem aqui?
A gente quer pedir reconciliação. Estamos arrependidos. Como é que é? Vocês querem o quê? Não, a gente quer voltar para a igreja. E agora? Pastor, aceita ou não? Aceita ou não aceita? O que Jesus ensinou? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E agora? Hã? Mas eles são traditores. Estão pedindo para voltar. Pedindo para voltar. Estão suplicando, ó, queremos fazer parte da igreja de novo. E agora? Aí sabe o que aconteceu nessa época? Começou a surgir o sistema de penitências. Por quê? Ah, vocês querem voltar? Pode voltar, mas não vai ser fácil assim não. Vocês vão ter que cumprir alguns requisitos para voltar. Vão ter que ficar 3 meses sem tomar ceia. Né? Vai ser alimentar. Né? Vocês vão ter que sentar só lá atrás, não pode sentar aqui na frente. Vocês vão ter que fazer isso, fazer aquilo. Começou um sistema de exigências absolutamente antibíblico. Sem nenhuma base bíblica. Hoje você vê isso até hoje na igreja católica, né? A pessoa vai se confessar, pede perdão dos seus pecados, o padre fala, tá, você está perdoado, só que você tem que ir até a Aparecida de joelhos, você tem que subir uma escada assim, assim, você tem que pegar o chicote e bater nas costas, enfim, os casos mais radicais. Né? Você tem que rezar 20 Ave Marias, você tem que rezar 30 Pai Nossos, mas alguma coisinha você tem que fazer como penitência para você obter o perdão. Começou nessa época. Isso gerou terríveis problemas para a igreja, porque a igreja começa a não saber como lidar com pessoas que pecaram e se arrependeram. Aliás, é um problema presente até hoje, não é verdade? As igrejas de hoje em dia não sabem lidar com pessoas que pecaram e querem voltar. A gente fica inseguro. Ah, mas vai receber de volta? O cara aprontou, o cara fez tudo. Aprontou que, nossa, coisa que nós jamais imaginávamos. E agora volta com essa cara lavada, querendo ser recebido na igreja. Como é que é isso? E a gente fica incomodado com essa questão. Como agir? Né? Esse mesmo problema surgiu lá na igreja antiga por causa de Diocleciano, por causa da perseguição de Diocleciano. Muito bem. Veja aqui então tem o Libellum, né? Que era esse certificado afirmando isso, né? Afirmando que a pessoa era pagã, né? E na sequência, aí na sua apostilinha, você vê o que aconteceu logo depois da perseguição de Diocleciano. Logo depois, começa o cenário mudar. O que vem? Vem o Édito de Tolerância de Galério, ou o Edito de Tolerância de Galério. Tem livros que escrevem edito, tem livros que escrevem édito. Não sei, qual será que é o certo? Tem algum dicionário aí? Mas o fato é que é um documento dizendo, olha, cristãos, vocês podem viver a sua religião. É interessante, porque Galério, ele era o político mais próximo de Diocleciano. E ele foi o homem que estimulou Diocleciano a perseguir os cristãos. No leito de morte, em 311, ele fala que ele estendia aos cristãos a tolerância. É o seguinte, olha, vocês podem se reunir. Nós tentamos ajudar vocês, ele fala. O edito de tolerância é bem assim. Fala, olha, nós percebemos a loucura de vocês, percebemos o quanto vocês estão errados, o absurdo, a superstição em que vocês se envolveram, nós percebemos isso, nós tentamos, movidos pela nossa benignidade, movidos por nosso amor, nós tentamos ajudar vocês, para que vocês abandonassem essa superstição. Alguns de vocês abandonaram, outros, no entanto, continuam teimosos, e não estão aceitando. Então, já que nós somos pacientes e bondosos,
então nós vamos deixar vocês livres para que vocês se reúnam e adorem o seu Deus, e lembrem-se, orem por nós também. Esse era o edito de tolerância. E os cristãos já vinham fazendo isso há muito tempo, né? Os cristãos passaram a orar pela paz do império e aproveitar esse tempo de tolerância. Logo em seguida, no meio desse turbilhão de acontecimentos que foi aí o ano 311 até o ano 313, né? Muitos acontecimentos ocorrendo, a política romana entra numa crise muito grande, conflitos muito grandes políticos, guerras civis nessa época, e surge então na luta pelo trono a oposição entre Constantino e Magêncio ou Maxêncio. Constantino então aspirando o trono imperial, ser senhor absoluto de todo o império, no Oriente e no Ocidente, Constantino marchou contra Roma, onde estava o seu rival na luta pelo trono, que era Magêncio. E Constantino, diz um historiador chamado Lactâncio, fala que Constantino, um pouco antes do seu encontro com Magêncio, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu uma cruz, ou algo parecido com isso, né? Uma cruz, e estava escrito assim, junto da cruz estava escrito assim: In hoc signo vinces, em latim. Significa, com este sinal vencerás. E ele então, que antes usava desenho da águia, né? Os romanos usavam uma águia como símbolo, né? Ou um sol como símbolo do império. Ele então pintou uma cruz nos escudos dos seus soldados. E disse, olha, é através da cruz de Cristo que nós vamos vencer a batalha. E Magêncio, em vez de ficar em Roma e esperar o cerco, que poderia se prolongar por muitos anos, ele poderia se recompor, ele partiu para a batalha. E os dois exércitos se encontraram sobre uma ponte, a ponte Milvio, nos arredores de Roma. E houve ali a batalha. Naquela batalha, há quem diga, não são todos os historiadores que falam isso, há quem diga que Magêncio, supersticioso, disse o seguinte para os seus soldados: olha, não olhem para aquela cruz no escudo, porque aquela cruz ela é mágica. Então, vocês podem ser enfeitiçados por ela. Agora, como é que o soldado vai lutar sem olhar para o escudo do outro? Foi um massacre. Constantino venceu a batalha, Magêncio caiu da ponte e morreu afogado no rio Tibre. E aí então Constantino tomou conta de todo o império, se tornou o senhor absoluto do Império Romano, e no ano 313, ele assinou o Édito de Milão, na cidade de Milão mesmo, tornando o cristianismo uma religião lícita. Os cristãos agora não eram só tolerados, a religião cristã era uma religião lícita, qualquer pessoa poderia praticar o cristianismo, e o próprio Constantino se declarou cristão, ele próprio. Ele não foi batizado, Constantino só foi batizado na hora da morte. Há muitas pessoas que dizem que na verdade ele não era cristão coisa nenhuma. Constantino era um imperador muito popular. Ele era um homem alto, forte, um grande guerreiro, uma figura que despertava a atenção e também a simpatia das pessoas. Constantino foi um bom imperador, um grande imperador, um homem que faz jus ao seu título, né? Constantino o Grande. A cidade de Constantinopla, que antes se chamava Bizâncio, né? Foi a cidade que ele colocou como a sua capital imperial no Oriente, Constantinopla. Ele colocou esse nome lá em honra a si próprio, lógico, né? Constantino, a cidade de Constantino, Constantinopolis, daí Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, né, na Turquia, né? Mas ele faz jus à sua grandeza. Ele foi realmente um grande imperador, um grande administrador, um grande soldado, um grande político, uma figura realmente extraordinária. E
No entanto, há quem diga que na verdade ele não foi cristão mesmo, não foi um cristão de verdade. Ele se declarou assim, mas certamente ele foi mais um político, né? A questão dele ter sido batizado no leito de morte, por que isso acontece? O pessoal fala, isso é uma prova de que ele não era cristão. Mas na verdade, na época havia a seguinte crença: depois que você é batizado, você só pode cometer um pecado grave. Então, é bom você deixar bem pro finzinho, né? Tá bom? Não batiza agora não, porque você não sabe como é que vai ser os próximos anos. É por isso que Tertuliano, aquele que nós vimos que falou o sangue dos mártires e a semente, Tertuliano era contra o batismo infantil, né? Não é que ele era batista, né? Não é isso. Ele era contra o batismo infantil porque ele cria nisso, que depois do batismo não podia mais pecar. Então, Constantino, talvez atento a essa ideia, né? Ele deixou para ser batizado só no finalzinho, lá para garantir que não ia ter problema nenhum. Eram crenças que começaram a surgir no segundo século, né? Já no segundo século havia batismo de crianças. No segundo século. No primeiro século, não, né? É isso que é interessante ver na história da igreja. Aqueles 50 anos que eu falei de silêncio entre o livro de Atos e Inácio de Antioquia, no ano 110, esses 50 anos mais ou menos de silêncio, são 50 anos em que muitas mudanças acontecem. Por exemplo, no Novo Testamento não tem nenhum batismo infantil. Não existe batismo infantil no Novo Testamento, né? Não tem batismo por aspersão no Novo Testamento. Agora, quando você chega no ano 110 e no segundo século, você já encontra batismo por aspersão, você já encontra batismo infantil. São algumas mudanças que ocorreram nesse período de 50 anos que nós não sabemos por que elas aconteceram, mas que se insinuaram na igreja muito cedo, né? Mudanças que a igreja desenvolveu e acolheu, e somente na reforma, algumas igrejas da época da reforma, ou posterior à reforma, se livraram delas. Os batistas, por exemplo, pararam de batizar crianças. Os anabatistas também na época não batizavam crianças, só adultos, e sempre os batistas no começo não era por imersão, era por aspersão, os batistas no começo. Depois, os batistas particulares começaram a batizar por imersão também, ficou a marca dos batistas batizados por imersão, que era o modelo do período apostólico. Muito bem, lições importantes acerca da perseguição, tá? Irmãos, nós temos visto, nós falamos ontem, e esses aspectos eu quero que os irmãos recebam e guardem no coração, porque nós temos informações todas da história, e isso os irmãos podem adquirir nos livros, mas eu gostaria que os irmãos atendessem para um lado um pouco mais pastoral dessas palestras. Nós falamos ontem que Deus controla a história, e nós dissemos isso e mostramos isso através dos vários tópicos que foram apresentados, e eu quis plantar nos irmãos a convicção de que Deus é soberano. Deus não é o Deus que é pintado, essa garatuja, né, que é inventada pelas pessoas por aí afora, mas o Deus verdadeiro é um Deus que controla todas as coisas, inclusive a nossa vida. Nós podemos descansar sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Ele tem os nossos dias contados, que Ele dirige os nossos passos, que Ele cuida de cada fio de cabelo da gente. As pessoas falam que exagera um pouco nisso, mas eu tenho plena convicção da soberania absoluta de Deus, e nós temos que crer nisso. Vimos um pouquinho das provas disso na história ontem. Hoje estamos vendo aqui a perseguição da igreja, e há lições importantes para se tirar disso. Uma delas, que nós devemos aprender, que já foi mencionada, é que a perseguição tem um aspecto positivo. Primeiro, ela revela a natureza da igreja, ela revela que a igreja é odiada pelo mundo. E nós não devemos destruir esse ódio vai existir mesmo. É muito triste que alguns, até pastores, não tenham entendido isso, que a igreja, ela vai ser odiada pelo mundo, e Jesus disse isso: olha, o mundo vai odiar vocês, o mundo odiou a mim. Se fizeram isso com o dono da casa, o que não vão fazer com os servos da casa? Então, é natural que o mundo odeie vocês, Jesus falou. Vocês não são deste mundo, por isso o mundo os odeia. E Inácio disse, a grandeza da igreja está nisso, nesse ódio que as igrejas modernas querem destruir. Irmãos, não entrem nesses caminhos que existem hoje em dia, de evangelho barato, de evangelho fácil, de mundo gospel, como o pastor mencionou ontem aqui, mundo gospel. Não entrem atrás disso, não vão atrás disso. O cristianismo autêntico vai provocar o rancor dos homens,
Não há como escapar disso, a verdade provoca isso. E outras lições interessantes que devem nos encorajar são essas aqui. Primeiro, a igreja é indestrutível. Não há como destruir a igreja. Não tem jeito. Já tentaram. Vocês têm ideia? Se houve uma organização nesse mundo, na história desse planeta, que já tentaram destruir, massacrar, varrer do mapa, essa instituição foi a igreja. E não adianta. Ela não pode ser destruída. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem jeito. Não tem como. A igreja é o desespero das nações. Das nações que são inimigas de Deus. Nós vemos o Império Romano. Um dos maiores impérios que o mundo já viu. Vá em Roma hoje. Vá lá. Sabe o que você vai encontrar? Ruínas. Só ruínas. Só. Nada mais. Foi o que sobrou. Vocês sabem qual foi a única instituição do Império Romano que permaneceu e permanece até hoje? Sabe qual? A igreja. A igreja permanece até hoje. Foi a única instituição da época do Império Romano que ainda está lá de pé. O resto, acabou. Não dá para destruí-la. Se nós olharmos, os irmãos sabem qual foi o século que mais produziu mártires na história da igreja? Qual foi o século que mais produziu mártires na história da igreja? O século 20. Sabiam disso? Os países por trás da cortina de ferro, os países, antigos países comunistas, foram países que produziram mártires aos milhares. Se você for hoje na antiga União Soviética, sabe o que você vai encontrar? Igrejas. Igrejas. Ali. Eu soube recentemente que o antigo prédio da KGB foi comprado por uma igreja. Estão lá fazendo cultos no antigo prédio da KGB, onde os crentes eram torturados. Não tem jeito. Não tem como destruir a igreja. Voltaire disse o seguinte, na época da Revolução Francesa, no século XVIII, ele disse o seguinte: olha, em pouco tempo não haverá mais Bíblias e nem igrejas no mundo. Oi? Dentro de 100 anos, não haverá mais Bíblias, nem igrejas, isso vai acabar, o homem vai se libertar dessas coisas. Sabe o que aconteceu com a casa de Voltaire? Foi comprada pela Sociedade Bíblica Francesa, e fizeram um depósito de Bíblia na casa dele. Não tem jeito, não tem jeito. A igreja é indestrutível, não tem como acabar com ela, não tem jeito. O que é curioso, porque, vejam, nós estamos falando aqui, os irmãos veem uma religião, né, do ponto de vista humano, sem futuro nenhum. O que era a igreja de Jesus quando ele foi assunto aos céus? 120 pessoas, né? Escravos, donas de casa, viúvas, pescadores. Ali na cidade de Jerusalém, num paizinho insignificante do Império Romano. E aquelas pessoas, num espaço de 2, 3 gerações, estavam espalhadas pelo mundo inteiro. No ano 112, isso aconteceu, isso que estamos falando aqui, aconteceu no ano 50. 60 anos depois, no ano 112, Plínio escreve para Trajano: Trajano, o que eu faço? Os templos pagãos estão vazios. Os vendedores de animais para sacrifício aos deuses estão passando fome. Os sacerdotes estão desempregados. O que eu faço? Essa praga não para de crescer. 60 anos depois, 2 gerações, o mundo estava abarrotado com essas pessoas. Não tinha como acabar com eles. Tentaram todos os meios, não teve jeito. É importante também entender que a perseguição ajuda na expansão da igreja. Se você olhar no livro de Atos, eu vou pedir rapidinho para que alguém leia, no capítulo 11,
versículos 19 e 20. Vou pedir para o pastor ler. Veja que interessante aqui. Você sabia que a igreja cresce quando é perseguida? Sabia disso? Por isso que eu falo, o Império Romano ajudou muito a igreja. Persegue, a igreja cresce. É o que o Tertuliano falou, né? O sangue dos mártires é semente. Agora vejam, Atos 11, 19 e 20. Pastor, lê para nós. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Obrigado, pastor. Veja o que acontece aí. Quando Jesus mandou os discípulos pregar evangelho, falava para pregar onde? Olha, façam discípulos em Jerusalém, certo? Todas as nações. Vocês devem ir por Jerusalém, Judeia, até os discípulos estavam sorrindo, né? Ah, Jerusalém, judeus, né? Judeia, Judeia, legal. Samaria também. Aquela gente mestiça, aquela gente que a gente não quer chegar nem perto, meio gentil, meio judeu, tem que pregar para eles? Judeia, Samaria e confins da terra. A impressão que eu tenho, a imaginação minha, é que eles voltaram para casa meio tristes, sabe? Pensando, a gente se misturar com samaritano e com gentil, nós judeus. Tanto que Atos capítulo 10 mostra que Deus teve que apresentar uma visão para Pedro, para ele poder pregar para os gentios, porque havia um preconceito racial muito grande, intenso preconceito racial. E os discípulos ficaram só em Jerusalém, não saíram não. Só depois da perseguição de Estevão, como veio uma perseguição muito forte, aí saíram. O texto que o pastor leu diz isso. Depois da perseguição de Estevão, eles se espalharam. Se espalharam por quanto foi canto. Pregando o evangelho aos judeus, e alguns começaram a pregar aos gentios também. E a fé se espalhou. Sempre foi assim. Sempre que há perseguição, a igreja cresce. E não somente isso. É interessante, porque dá a impressão que quando há perseguição, a igreja some, né? Mas não é. Quando há perseguição, a igreja cresce, ela se espalha. Mais e mais. Outro fator importante. A perseguição ajuda na purificação da igreja. Vamos supor que a perseguição começasse hoje, aqui nessa cidade. Vocês acham que aconteceu o quê? Os membros desta igreja aqui chegassem aí soldados e dissessem: quem é crente, vem para fora para morrer. Quem não é, pode ir embora para casa. O que você acha que ia acontecer? Metralhadoras aqui. Olha, crentes, fiquem aqui. Incrédulos, pessoas não crentes, podem sair, podem ir embora. Porta aberta, pode sair. Quem ficar, vai haver um grande massacre aqui hoje. Vocês acham que ia acontecer? Você acha que ia ter gente aqui que ia levantar e ia sair? Você acha? Quem ia sair? Levanta a mão. Vai sair? Quem mais ia sair? Levanta a mão. Vários iam sair, né? Agora, vejam que interessante. Isso iria ajudar na purificação da igreja, porque o que ia acontecer? Só ia ficar aqui os crentes de verdade, os crentes comprometidos mesmo. Aqueles que são pessoas que não são crentes mesmo, né, que vêm na igreja por mais porque gosta, ou até foram até batizados, mas não são crentes de verdade, eles não iam ficar. Eles iam embora. Então a perseguição ajuda na purificação da igreja, tanto que quando Constantino se converteu e se tornou imperador cristão, o que vocês acham que aconteceu com a igreja? Todo mundo decidiu se tornar cristão. Todo mundo. Gente que nem sabia o que era cristianismo. Encheram as igrejas, encheram os templos, o mundo inteiro virou cristão. Foi a cristianização do império.
né? Não foi a evangelização, foi a cristianização do império. O que não foi muito bom, não. Em alguns aspectos ajudou, em outros não. E ajuda na reflexão da igreja. É muito interessante perceber, vamos ver agora no próximo item, é muito interessante perceber que a igreja, depois que a perseguição, quando a perseguição estava em vigor, alguns pensadores começaram a ter que defender a igreja, porque ela era atacada não só fisicamente, ela era atacada também no seu pensamento. Por exemplo, chegava alguém e falava assim: olha, vocês não estão errados só na conduta de vocês, vocês estão errados também no pensamento de vocês. Por exemplo, vocês creem que existe um só Deus, não é verdade? É. Então, como chama esse Deus? É Deus o Pai. Ah, é? Mas vocês não falam que também Jesus é Deus? Sim, falamos. Então, peraí, qual dos dois é Deus? Jesus ou esse Pai? Não, os dois são Deus. Não, mas não tem um Deus só. É um ou é dois? Aí você para piorar, você fala assim, são três. Aí esse interlocutor vai dizer: olha, o que você está dizendo não tem pé nem cabeça. Não tem o menor sentido o que você diz. Como você pode dizer que existe um Deus só, e esse um Deus só é três? Ou é três, ou é um. O que aconteceu então? Os grandes pensadores da época começaram a refletir sobre essas questões que eram levantadas. E eles tinham que se defender. Eles tinham que apresentar explicações, eles tinham que escrever teologia. Claro que não foi um tempo de intensa produção teológica, porque havia perseguição, era difícil. Depois essa reflexão teológica amadureceu e cresceu um pouco mais. Mas na época da perseguição, eles tiveram que se defender. Olha, esse Jesus aí, ele é Deus? É. Então ele não é gente, não é humano. Não, ele é humano. Mas ele é humano ou ele é divino? Não, ele é divino e é humano. Espera aí. Não dá para ser divino e ser humano. Ou ele é divino ou ele é humano. Ele morreu? Morreu. Então ele é humano, não é divino. Deus morre? Deus não morre. Ele morreu? Morreu. Então ele não é Deus. Não é, ele é Deus. Mas Deus morre? Não. E ele morreu? Morreu. E agora? Nós temos que sair desse dilema. E os pensadores da época lidaram com isso e deram respostas, grandes construções teológicas que são ensinadas ainda hoje nos cursos de teologia. As respostas a essas questões foram dadas de modo cabal, definitivo, correto, entrou para a ortodoxia há 1500, quase 2000 anos atrás, foram dadas essas respostas e permanecem até hoje aí de pé, sendo ensinadas aí por todos os cristãos de todas as facções cristãs que nós conhecemos no mundo. E isso foi produzido graças à reflexão, graças à perseguição, à reflexão teológica. É muito importante, eu coloquei aqui algo que eu acredito que seja uma ironia da história, isso aqui. Eu gosto muito disso aqui. Eu gosto dessa foto aí e dessa cruz aí. Não sou romanista não, né? Católico romano, não sou católico romano. Os meus alunos brincam falando que eu sou devoto de Santo Agostinho. Como eu gosto muito de Santo Agostinho, eles falam, é devoto de Santo Agostinho, né? Mas eu não sou devoto, só sou um admirador de Santo Agostinho. Eu sou devoto de São Francisco. Não, estou brincando. Mas eu gosto dessa fotografia, porque eu acho que ela é muito eloquente. Essa cruz é uma cruz de ferro, que está colocada bem na entrada, na porta principal do Coliseu. Quando você entra no Coliseu, a primeira coisa que você vê na sua frente é essa cruz enorme, né? Essa cruz de ferro
bem na frente, bem ali na entrada. Eu acho, irmãos, que essa cruz é uma cruz que fala. Sabe o que ela fala? Eu escuto ela falando. O que vocês acham que ela diz? Eu escuto ela gritando. Sabe o que ela diz? Acho que ela diz assim: eu venci. Eu venci. Aqui nesse lugar, vocês tentaram me derrubar. Mas eu venci. Vocês caíram. Tudo ao redor ruiu. Tudo. Todo o império ruiu. Toda a glória de vocês ruiu. Mas eu estou de pé. Nada pode me derrubar. Vocês escutam ela falando? Estão escutando? Ela diz isso. Eu venci. Nada pode me destruir. Tudo passou. Tudo desabou. Mas eu estou de pé. E será assim até o fim. Meus irmãos, nós pertencemos a uma organização, entre aspas, né, que é sobre-humana. É sobre-humana. Nada pode destruir o povo de Deus. Nada. Muito bem. E ainda nesse período da igreja antiga, um tema muito importante de se assimilar é o tema relativo às ameaças das calúnias e das falsas doutrinas. Se de um lado a igreja, sendo uma instituição mais do que humana, sobrenaturalmente protegida, ela não pode ser destruída, e temos que assimilar essa verdade e guardar para nós. E olhe, cuidado, muita gente ataca a igreja e fala mal dela. Muita gente diz assim: eu posso ser crente na minha casa, não preciso de igreja coisa nenhuma. É besteira isso de igreja. Na igreja a gente só vai para ouvir fofoca, ouvir besteira. Eu vou ser crente na minha casa. Gente, cuidado. Se Deus protege a igreja como protege, é porque Ele ama profundamente a sua igreja. Então cuidado para não falar mal dela. A Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. Você já tentou falar mal da noiva de alguém perto da pessoa? Já pensou se chegar para mim e começar a falar mal da minha esposa para mim? O que eu vou dizer para você? Eu vou gostar? Eu vou me agradar? A pessoa pode até dizer coisas que sejam verdade, mas eu não vou gostar. Você está falando mal da minha esposa. Eu não posso aceitar isso, hipótese alguma. Eu vou cuidar dos defeitos dela. Eu vou trabalhar na vida dela. Eu não aceito que ataquem a minha esposa. A igreja é a noiva de Cristo. Ele cuida dela e a protege. Tentaram matá-la, destruí-la, pisoteá-la, esmagá-la, mas Ele a protegeu. E nós temos que aprender com isso. Nós temos que preservar e cuidar da nossa igreja, amá-la, mesmo com os defeitos que ela tem. E uma outra razão é que esse discurso de que eu posso ser crente em casa não é verdadeiro. Eu vou adorar a Deus em casa. Mentira. Você vai assistir Domingão do Faustão. Você não vai adorar coisa nenhuma. É balela isso aí, é papo furado. Você vai ficar lá pensando em outras coisas, sei lá o que fazendo, dormindo até tarde, isso você vai fazer. Você não vai adorar a Deus coisa nenhuma. Em terceiro lugar, nós não temos a opção de adorar a Deus em casa. Nós temos que ter uma vida cristã individual, não há dúvida disso, temos que ser crentes em casa, mas esse é um lado da vida cristã. A vida cristã não tem só esse lado. A vida cristã tem o lado coletivo. Eu devo ir na igreja também, porque a Bíblia manda eu ir à igreja. Eu lembro que uma vez, eu conto isso nas palestras por aí afora, um homem falou assim para mim, contou o caso dele para mim, né? Ele falou assim para mim: Pastor Marcos, uma pessoa que conhece a Deus, conhece a Bíblia, mas não vai na igreja, essa pessoa é do diabo? Eu falei: não, essa pessoa é o diabo. Ela é. O diabo se encaixa exatamente nessa descrição que você me deu. Exatamente.
O diabo não vai na igreja. Vai em algumas aí, a gente sabe que não sai de lá, né? Inclusive tem uma aqui que estão pedindo até carta de transferência já para o diabo, porque ele não sai de lá, todo domingo está lá, né? Mas nas igrejas de verdade, nas igrejas de Deus, o diabo não atua. Não está lá presente, né? Reinando ali. Nada disso. Né? O crente de verdade, o crente genuíno, ele tem a vida dele com Deus, pessoal, e tem a sua vida coletiva com os seus irmãos, mostrando o seu grau de maturidade. A Bíblia diz o seguinte: se andarmos na luz, como Ele está na luz, pulamos bastante na hora de cantar. É isso? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós caímos no chão na hora do louvor. Não. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós choramos tanto de emoção. Não. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros. É isso. Ou aquela pessoa mentiu, dizendo que anda com Deus em casa e não vai na igreja, ou João mentiu. E acho que sei quem mentiu. Acho que sei quem é o mentiroso. Muito bem. Se nós aprendemos isso, o cuidado e o amor de Deus por sua igreja, nesse ponto aqui nós aprendemos algo mais também importante sobre a igreja, que a igreja é, além de atacada, ela é defensora. A igreja tem que defender a verdade. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: escrevo-te estas coisas para que você saiba como se comportar dentro da igreja de Deus, que é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a defensora da verdade. Isso é muito sério, irmãos, porque nós vivemos uma época em que não tem mais verdade. Todo mundo tem a sua verdade. A verdade objetiva desapareceu. E nós sabemos que não é assim. Eu não posso falar, o que ele pensa é verdade, o que ela pensa é verdade, todo mundo está certo. Não, há coisas certas e coisas erradas. A igreja ensina a verdade. Ela deve defendê-la. E por que a igreja tem que defender a verdade? Porque a verdade sempre é atacada. O tempo todo. A verdade sempre foi atacada e sempre será atacada. De modo que a igreja deve defendê-la continuamente. Na antiguidade, a igreja teve que se defender. Teve que proteger a verdade, porque surgiram calúnias e falsas doutrinas. Nós encontramos as calúnias na igreja antiga. Olha só o que diziam da igreja. Que os crentes se envolviam com orgia. Sabe por quê? Porque tinha uma festa chamada festa de amor. Agape. Agape é amor, né? Alguns falam ágape, mas está errado, é agape. Ah, mas ágape é mais bonito. Então tá tudo bem, então fala ágape, mas está errado, né? É agape, né? Agape, a Agape Fest. Era a festa do amor, né? E como essas festas eram reservadas ali aos cristãos, poucos visitantes, diziam que essas festas na verdade eram reuniões de orgia sexual. Diziam que num dado momento os cristãos apagavam as luzes e se entregavam a orgias terríveis ali entre si. Uma outra acusação: uniões incestuosas. Por quê? Porque eles se chamavam de irmãos. Ô irmã, ô irmão, vou me casar com a irmã. Como é que é? Vou me casar com a irmã. Opa, não pode? Pois é, mas eu vou. Mas é irmã em Cristo. Mas os incrédulos não entendiam isso. E diziam então que era uma união incestuosa, coisa que os pagãos não aceitavam. Outra coisa, prática do canibalismo. Você imaginou? Os crentes comem criancinhas. Sabe como? Sabe como os crentes faziam? Diziam? Tinha todo um, né? Eles pegavam um pão bem grande, pegavam uma criancinha recém-nascida e colocava dentro. E aí o cristão iniciante tinha que comer aquele pão com a criança dentro, né? Eles partiam o pão com a criancinha, né?
ali e comia ali, aquela pessoa comia e os outros comiam também. Por que vocês acham que essa crença começou? Por causa da ceia. Eles pegavam e diziam assim: olha, nós vamos comer o corpo, isto é o meu corpo. Ó, eu não sei, eu ouvi falar que nessas reuniões eles comem corpo de gente. Ó, isso é o meu sangue. E ó, eles comem carne humana e bebem sangue de gente. Ah, é? É. Essa gente aí, você vê essas viúvas aí, parecem mulheres boazinhas. Você não sabe o que isso aí faz. Não sabe que isso aí apronta. Essa gente aí é um perigo. Eu não chego nem perto. Vocês já notaram como eles não participam de nada? Já notaram quando tem festas na cidade, celebrações, eles não participam? Como eles são antissociais? Já perceberam? Já perceberam que eles se reúnem nos cemitérios? Já perceberam que eles se reúnem nas casas com porta fechada? Já perceberam? Por que você acha que eles fazem isso? Por que vocês acham que eles são tão distantes das pessoas, são antissociais e tão misteriosos? Por que vocês acham? Essa gente não presta, essa gente apronta, essa gente é assassina, essa gente não vale nada. Então, as pessoas, o populacho, tinha essas ideias sobre a igreja. E escritores cristãos tiveram que defender a igreja contra esses rumores populares. Olha só. Adoração de um asno crucificado. Não havia razão nenhuma para acreditar nisso. Mas afirmavam isso, inclusive foi encontrada uma inscrição em Roma, onde há um homem com uma cabeça de asno pregado numa cruz. E embaixo está escrito: adore a Deus. Uma inscrição contra os cristãos, zombando dos cristãos. Não sabemos por que diziam isso. Por que um asno crucificado? Nós não sabemos por quê. Mas era uma crença que havia na época contra os cristãos. Bom, isso aqui era o povão que falava. Povão, né? O pessoal lá nas ruas criavam esses rumores sobre os cristãos e os cristãos tinham que se defender. Mas o problema maior era com isso aqui, ó, as heresias. Aí que era complicado, porque aqui os ataques à fé eram mais sérios, mais pesados. Veja, por exemplo, esse aqui, o gnosticismo. Sabe o que é o gnosticismo? O gnosticismo é a crença de que a matéria é ruim, a matéria é má. A matéria é má e o espírito é bom. Então, a matéria e o espírito não podem se dar bem. Os dois são inimigos. Não há como associá-los. Então, veja. Será que o gnosticismo acredita que Deus pode se fazer carne? Deus é espírito. Bom. Será que Deus pode se fazer carne? Pode? Para o gnóstico isso é um absurdo. Como é que é? Deus se fez carne, o verbo se fez carne, isso não tem base nenhuma. Como pode o espírito se contaminar com a matéria desse jeito? Isso não tem sentido, isso aí. O gnosticismo negava a encarnação. E outra coisa, o gnosticismo negava a ressurreição. Para eles, Jesus era só um espírito que andava flutuando por aí. Os gnósticos acreditavam que Jesus, se andasse na areia, não deixaria pegadas. Ele não tinha um corpo de verdade, um corpo físico. Vocês já notaram como os evangelistas e os escritores do Novo Testamento enfatizam a corporeidade de Jesus? João fala assim: o verbo se fez carne. Em 1 João está escrito assim: o que temos visto e o que as nossas mãos apalparam. Por que João fala isso? Porque ele escreve contra ideias gnósticas. O apóstolo Paulo fala assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente. Ele enfatiza isso. Quando Jesus aparece, Lucas descreve Jesus aparecendo ressurreto,
Olha, vejam que um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então, o Novo Testamento enfatiza muito que Jesus tinha carne e osso. Por quê? Por causa do gnosticismo. O gnosticismo dizia que o espírito não pode ter contato com a matéria sem se sujar. Nós temos uma alma? Temos, mas ela está sofrendo, presa ao corpo. Um dia ela vai se libertar disso. E eu posso já alcançar certos graus de amadurecimento e de salvação da minha alma através de um conhecimento esotérico, de um conhecimento secreto, hermético, fechado. A palavra gnosticismo vem de gnose. Gnose significa conhecimento. É daí que vem, por exemplo, a palavra ignorante. O que é um ignorante? É alguém que não tem conhecimento, não tem gnose. Não tem gnose, então é um ignorante, né? Não tem gnose. O gnosticismo dizia, olha, para ser salvo você tem que ter uma gnose, um conhecimento especial para você libertar a sua alma aí do seu corpo. Porque para o gnóstico o corpo é mau, a matéria é mau, o mundo todo é mau, tudo que é material não presta, só o que é espiritual presta. O que é material é sujo, o que é material não tem valor nenhum. Eles diziam que quem criou o mundo foi um demiurgo perverso. Uma emanação de Deus perversa criou o mundo material. Mas o mundo material é mau. O mundo material não presta. A matéria não presta. A matéria é má. O que vocês acham disso? A matéria é má? Claro que não. Quem fez o corpo? Deus. E viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. A Bíblia diz que a matéria é boa, que a criação é boa. Os gnósticos dizem, não, a matéria é má, a matéria contamina. E, gente, olha, até hoje tem gente que crê nisso. O gnosticismo não morreu, o gnosticismo está vivo. Tem sociedades gnósticas em São Paulo. Eu lembro que uma vez eu estava em frente a uma cabeleireira, esperando minha filha cortar o cabelo, e a gente, que é homem, evita até entrar, né, nesses lugares, porque é um mundo totalmente diferente do mundo masculino, né? Dentro de uma cabeleireira, né? A gente se sente totalmente deslocado, né? Totalmente deslocado, um homem é numa cabeleireira. Você não sabe o que você faz, né? Quer deixar o homem perdido e botar lá dentro. Ele não sabe o que faz. Ele não sabe para onde olha. Então, fica lá fora, é melhor, né? Eu fiquei lá fora, esperando, minha esposa e minhas filhas lá. Imagina a bagunça que virou aquilo. Deixei lá. E eu estava lá fora encostado num carro. Aí passou uma mulher, baixinha assim, eu não sei de onde surgiu. Ela veio, uma nave espacial, não sei. Lá, apareceu na minha frente. E eu estava distraído assim. Aí ela falou assim para mim: Jesus vai voltar. Eu dei aquele susto. Já estava dando relógio para ela já. Eu entrego tudo. Desesperado. Aí, e ela começou a me pregar para mim, né? E ele não vai pisar na terra, né? Eu só levando burdoada, né? Eu não estava entendendo a situação, né? Eu estava tentando entender o que estava acontecendo, né? Foi pego disso. Aí ela foi pregando e falando, e ele não vai pisar nesse mundo, porque esse mundo é muito sujo. Aí, depois de alguns minutos, né, tentando me recompor, eu pensei, peraí, mas o professor de teologia sou eu, quem tem que... Sou eu que tenho que bater, eu não posso ficar apanhando aqui, né? Eu tenho que falar alguma coisa, né? Eu consegui me recompor mais ou menos, né? O coração voltou ao normal, tudo. Peguei e falei, peraí. Falei, Jesus, a senhora está falando, está voltando, tá? Mas ele não vai pisar na terra. Falou, não. Falei, por quê? Porque a terra é suja. E ele é puro. Eu falei, eu quero fazer outra pergunta para a senhora. Ele já veio aqui alguma vez? Falou, já. E quando ele veio, ele era puro? Ela falou, era.